Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu comigo, ok? Há 9 anos atrás. Então vamos falar hoje sobre gravidez ectópica. Posso engravidar depois de uma ectópica? Vem comigo. Então meninas, para vocês compreenderem melhor o que aconteceu no meu caso, eu vou contar em rápido tempo para vocês como aconteceu essa gravidez e o que levou a acontecer essa gravidez. Bem, eu tenho 3 filhos. Eu tenho o meu filho mais velho, que tem 22 anos, vai completar 23 anos. Então, quando eu tinha 20 anos, eu engravidei pela primeira vez. Aí, no ano seguinte, né, aos 21 anos, nasceu o meu primeiro filho. E foi uma gravidez normal, parto normal, graças a Deus. Mas no mesmo ano, quando eu já estava com 4 meses já que o meu filho mais velho tinha nascido, engravidei novamente. Então foram assim, um ano atrás do outro. No ano seguinte, aos 22 anos, nasceu a minha segunda filha. Então eu tive um casal de filhos, um atrás do outro. Com 21 anos nasceu o Gabriel, meu filho mais velho. E aos 22 anos também nasceu Sara Brenda, a minha segunda filha. E aí aconteceu o seguinte: como na minha família tem muitos casos, assim, no caso minha mãe que teve 13 filhos, minha irmã que teve 9 filhos, então de imediato minha sogra ficou preocupada, né, para eu não seguir esse mesmo ritmo. Então resolveram então, conversando comigo, para que eu fizesse agora uma laqueadura. E foi aí que aconteceu. Aos 22 anos, 7 meses depois do nascimento da minha filha, eu fiz essa cirurgia para não ter mais filhos. Então, passou-se o tempo, né? 3 anos depois dessa minha cirurgia, eu engravidei novamente. E foi assim, eu fiquei surpresa, né? Porque como poderia eu engravidar não podendo mais, né? Tendo tido feito essa cirurgia. Procurei então o hospital a qual eu fiz essa cirurgia e a informação que eu recebi lá foi o seguinte, que eu tinha apenas de 27 anos, 26 para 27 anos, e ao decorrer desse tempo os órgãos femininos ainda estão em desenvolvimento. Tudo bem. Nasci aí a minha terceira filha e hoje ela tem 17 anos. Só que depois que minha filha nasceu, ela tinha mais ou menos 10 anos de idade, 9 para 10 anos de idade, eu engravidei novamente. E essa gravidez foi muito esperada, né? Porque até então eu me casei novamente e meu esposo, ele não tinha filho ainda. Então eu engravidei, para minha surpresa. A minha regra, assim, era certinha, assim. Todo dia, primeiro do mês, minha regra chegava. E nesse ano, né, que eu engravidei, quando chegou no dia 1 de agosto, minha regra não chegou. Então eu já fiquei desconfiada. Embora tivesse consciência de que não poderia engravidar, né? E assim, esperei 1 mês, 2 meses, mas a ansiedade tomou conta de mim de uma forma tal, né? Que eu já fui correndo fazer exame, né, de sangue para ver se realmente isso poderia estar acontecendo comigo. E foi justamente isso. Eu fui, fiz um exame de sangue e, para minha surpresa, deu positivo. Nossa, vocês não sabem a alegria que foi de eu receber essa notícia. Eu já estava com 36 anos quando isso aconteceu. 35. Então, assim, eu fiquei muito, muito feliz. E eu me preparei, né? Então, assim, meu marido ficou super, mas super feliz. Minha sogra, toda a família ficou feliz. E aí a gente já começa a fazer planos como todas as mães, né? E nesse caso é como se fosse mãe de primeira viagem, né? Então assim, eu comecei a fazer planos, a gente foi já ver enxoval para criança, todos esses detalhes. E passou, né? E a minha ansiedade maior era saber logo como é que meu bebê estava e correr já para fazer o pré-natal, essas coisas. Aí, meninas, a ansiedade veio, eu fiquei mega feliz, só que eu comecei a sentir alguns sintomas que eu não senti nas outras gravidez. Então, assim, quando eu completei 2 meses, para 2 para 3 meses, mais ou menos isso, mas eu acho que foi 3 meses mesmo. Quando eu completei 3 meses de gravidez, aí eu comecei a sentir alguns sintomas. Dores no pé da barriga, né? Nessa parte aqui, né? Então, assim, eu comecei a sentir dores, como fossem cólicas fortes.
E isso começou a me preocupar. E eu cheguei, comentei assim com minha sogra, que eu tava com as dores diferentes. Então resolvi tomar remédio, né? E com medo de tomar remédio também. Mas assim, eu tomei alguns remédios para passar a dor, né? E a dor não passava. Então, no outro dia essa dor continuou mais forte. Foi quando eu procurei o hospital, né? O hospital, eu fui até o hospital e quando eu chegou no hospital, fui atendida, tomei uma injeção, né, na veia. E na minha mente, pronto, aquela injeção já, aquele remédio já ia ser a cura, eu ia tomar aquele remédio e no outro dia ia estar tudo normal. Mas o médico também, ele fez um exame de toque e passou uma ultrassom de emergência para mim. Pois bem, no dia seguinte, no mesmo dia eu voltei para casa, né? No dia seguinte estava já marcada essa ultrassom de emergência para mim e eu fiquei super ansiosa também, porque eu tava assim, com aquela ansiedade de saber o sexo do bebê, como é que ele tava, essas coisas. E no dia seguinte eu fui para o hospital com minha sogra ali, né? Peguei um ônibus normal, a dor continuou, porque quando eu me acordei pela manhã, eu jurando que não ia sentir mais nada, mas quando eu me acordei, a dor estava lá do mesmo jeito. Então eu já peguei, me arrumei e fui lá com a minha sogra para o hospital. E na ficha lá, na receita, o médico passou, né, uma ultrassom de emergência. Mas você sabe como é o hospital público, né? Então, assim, eu jurando que ia ser logo atendida, cheguei no hospital mais ou menos 8 horas da manhã, esperei. E às 4:30 da tarde eu vim ser atendida. Eu praticamente fui a última daquele atendimento. E quando eu entro naquela sala de ultrassom e eu deito ali, e quando o médico começa já a fazer aquele exame de ultrassonografia, ele logo se espanta, né? E eu também me espantei junto com ele. Então ele já chamou uns 3, 4 médicos e falou, né, pra mim que eu não era nem pra estar em pé, porque o meu bebê, ele estava estava dentro da trompa. Então, assim, ele foi desenvolvido dentro da trompa. E eu estava com a gravidez ectópica. E eu estava sem saber o que era isso, meio que perdida. O coração do bebê batia normal, ele estava vivo. Aí ele tirou o ultrassom, tirou várias fotos. E ali mandaram já preparar o leito, uma cadeira de roda. Ele fez, você não era nem para estar em pé, de pé. E eu fui posta ali naquela cadeira de roda e já fui encaminhada para a sala, né, para enfermaria. E aquilo, a sensação foi horrível, gente. Sabe, eu não sabia o que é que iam fazer comigo ainda. Eu pensei que de repente ia tentar salvar o bebê, coisa assim. Mas quando eu chego naquela sala ali, tinha um monte de mulheres, né? Mulheres que iam dar luz, mulheres que estavam com alguns problemas assim, que não tinha nada a ver com gravidez. E ali eu ficava pensando e ao mesmo tempo com medo, porque ele disse que eu estava tendo uma hemorragia interna. E não sabe como eu não tinha morrido ainda. E ao mesmo tempo veio o desespero, a vontade de segurar meu filho dentro de mim e também a vontade de tirá-lo logo de dentro de mim. O medo de morrer, confesso. Então, eu esperei algumas horas, colocaram a sonda em mim e meu esposo chegou, né? E ele ficou muito triste, arrasado, né? O primeiro filho dele. E isso foi numa quarta-feira. E quando foi mais ou menos às 10 horas da noite, eu fui para a sala de cirurgia, né? Onde ali foi retirado o bebê juntamente com a trompa. E eu perguntava ali à médica, né? Se eu podia ter chances ainda de engravidar. E ela falou para mim que eu teria que fazer um segundo exame para ver, né, se há essa possibilidade. Se a trompa que esse bebê ele foi gerado era a trompa que estava obstruída ou era a trompa boa. Então, assim, para mim foi muito difícil, gente, muito difícil esse momento, porque foi um momento esperado, não só por mim, pelo meu esposo, pelos meus filhos. E eu perdi essa criança com essa gravidez ectópica. Daí, então, vieram um monte de coisa em cima de mim, na minha mente. Graças a Deus eu não tive depressão, mas foi uma coisa mais ou menos assim que aconteceu. Eu não podia ver bebê no braço de ninguém, eu não podia nem sequer ouvir falar em criança, porque aquilo já me deixava triste, já me deixava nervosa. E eu tenho certeza que, assim como eu, muitas mulheres também passaram ou passam por isso. E o que eu tenho a dizer nesta manhã é o seguinte,
que eu não perdi a esperança, né? Hoje eu já penso diferente. Eu já penso assim, tudo que Deus faz tem um propósito na nossa vida, né? Se Ele não permitiu aquela criança vir, Ele sabe por quê, não é verdade? Então assim, mas meu esposo tem esperança. Eu até um certo dia desse aí eu tava super esperançosa. Mas depois eu deixei tudo na mão de Deus. Porque se for de acontecer, acontecerá. Bem, eu tô com 44 anos. Na minha família tem 2 casos. Tem o caso de minha mãe, que engravidou de mim aos 43 e eu nasci, ela tinha 44 anos. Aí minha irmã também, ela tem 44 anos e engravidou também. Então assim, eu tinha essa total esperança. E na época também eu dizia assim, eu não quero ser igual a minha mãe e a minha irmã que engravidou aos 44 anos. E cheguei aos 44 anos e não consegui. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado um pouco, tenham gostado de saber um pouco disso, um pouco de mim. Também tem um pós, né? O que aconteceu depois. Depois eu gravo outro vídeo aí pra vocês falando sobre isso. Mas é isso aí. A pergunta é, posso engravidar depois de uma ectópica? Eu creio que sim, porque eu vi muitos casos de mulheres que fizeram a cirurgia, mas depois conseguiram engravidar. Então, desde já eu quero orar por você também, pedir a Deus que você realize o seu grande sonho. Se você já perdeu filhos e não conseguiu engravidar ainda, creia que tão somente Deus ele pode fazer o impossível. Deus ele pode mudar a sua história, sim, assim como ele fez na vida de Ana e de tantas outras mulheres. Ele vai fazer também na sua vida. Basta acreditar, confiar em Deus. Então, um super beijo para vocês. Fica com Deus. Desde já eu quero agradecer a todos vocês pelos 5.000 inscritos no meu canal. Então, inscreve-se aqui no meu canal, deixa teu like, ativa também aquele sininho lá de notificações para estar recebendo os vídeos aí novos que eu irei fazer, tá bom, pessoal? Um super beijo para todos vocês. Fica com Deus. Tchau.